Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Nós estamos gravando esse vídeo no Yom HaShoah ve'Hagvurah, no dia em que nós lembramos, recordamos, para que isso nunca volte a acontecer, de todas as vítimas que foram de uma maneira cruel, brutal e até mesmo animal assassinadas pelos nazistas, pelas forças que auxiliaram os nazistas nesse extermínio que a gente conhece numa história não muito antiga, pelo contrário, muito recente, e é por isso que nesse vídeo de hoje, de uma maneira muito especial e com muita emoção, eu gostaria de dedicar essas palavras para a elevação da alma de todos os Yehudim que tiveram as suas vidas tiradas pelo simples fato de serem Yehudim, pelo simples fato de terem uma fé, de virem de uma determinada religião que não era aceita, vítimas de um antissemitismo sem igual, de uma história que a gente precisa lembrar, recordar e lutar para passar para as próximas gerações. E é para eles que a gente dedica as palavras de hoje. Bom, estamos em Parashat Shemini. Passamos Pessach, passamos o 7º dia de Pessach, estamos dentro da mitzvah, do preceito de Sfirat HaOmer, da contagem do Omer, que na realidade deveria ser um período de muita alegria da saída do Egito até chegar na festa de Shavuot para o recebimento da Torá, mas no meio do caminho, a gente junto com essa alegria, a gente também se acostumou a fazer determinados costumes relacionados ao luto. E o grande motivo, todos nós sabemos, o que a Gemara, o que o Talmud escreve, que houveram 12.000 pares de alunos de Rabi Akiva, ou seja, na prática, 24.000 alunos do Rabi Akiva, grande Rabi Akiva, Shelo na'agu kavod ze bazeh, que não se respeitaram, que não aceitaram que o outro era diferente, que não quiseram, na frente deles eram uma coisa, e quando eles davam as costas, eles eram completamente outra. Você se identifica com algo que acontece nos nossos dias de hoje? Será que muitas vezes nós também não temos esse comportamento? E é muito interessante que a própria Gemara, quando ela me conta o motivo, ela não me fala que foram 24.000 alunos, ela me fala de propósito 12.000 pares, porque eles deveriam ser como um par. Eles deveriam ser, esse par deveria ser como um só. Eles deveriam se respeitar, se amar, se gostar, aceitar a diferença um do outro. Mas infelizmente a gente sabe que isso não aconteceu. Então é por isso que a gente se acostuma nesse período até o dia de Lag BaOmer, o Sfaradim até Lag BaOmer, até o 34º dia do Omer, a gente acostuma a não escutar música, não ter festas, casamentos, a não fazer a barba, não cortar o cabelo, realmente para que a gente possa lembrar, para que a gente possa pensar o que eu hoje tenho a ver com esses alunos. E é baseado nisso que eu queria muito trazer hoje uma ideia linda que a Parashá, ela também nos fala relacionado justo a tudo isso que a gente falou até agora. Vocês sabem que a Parashá ela ganha o nome de Shmini porque ela se encontra no 8º dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Que alegria! Depois de tanto tempo, no dia 1º de Nissan, lembrem vocês que a gente saiu quando? Do Egito. Nós saímos no dia 15 de Nissan. No 1º de Nissan do ano seguinte, nós estávamos erguendo o tabernáculo.
Estávamos erguendo a casa de Deus nesse mundo onde a presença dele pairava de uma maneira ininterrupta, de uma forma muito, muito forte. Então, há algo aqui muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Nesse momento de alegria, o que aconteceu? Então a gente logo vê que no 8º dia da inauguração, está escrito que Karam Moshe le Aharon lebanav. Moshe chamou Aharon e seus filhos e para os anciãos e falou para eles, olha, ele deu para eles uma série de korbanot, uma série de oferendas que eles deveriam trazer para a inauguração, para a felicidade. A gente sabe que nos primeiros dias os Nessiim, os príncipes de cada tribo, também trouxeram uma determinada oferenda, determinados animais, mas aqui Moshe ele vem para Haron e ele fala, ele diz, pega um egel ben bakar lechatat, ve'el leolat temimim, ve'akrev lifnei Hashem. Fala, olha, pega por favor um egel, que veio, obviamente, de uma carne para pecado, e um cordeiro, e etc. E aí ele fala depois, ve'el benei Israel, e para Am Israel tedaber lemor, fale dizendo o quê? Chuseir izim lechatat, pegue um bode que ele é, na verdade, lechatat, vai ser também para uma expiação, para um perdão, ve'egel vacheves benei shanat temimim leolá, e outros 2 animais para também uma oferenda de elevação. O Torat Kohanim, ele fala, o que é isso aqui? O que é esse Seir Izim Lechatat? Que ele pede, esse bode, que ele pede para justo agora, Bnei Israel, eles trazerem. O que está acontecendo aqui? Fala o Torat Kohanim algo muito interessante. Ele explica o seguinte, pessoal. Ele fala que esse Korban, no 8º dia da inauguração, no dia de muita alegria, que Am Israel estava eufórico, poderia, de uma vez por todas, olhar a presença divina, ver como a presença divina ela paira nesse mundo de uma maneira sensacional. E, de repente, o que acontece? Vem o Torat Kohanim e fala, isso é uma lembrança por um dos pecados, por uma das histórias mais difíceis da gente compreender de todo o Tanakh, que é a venda de Yosef pelos seus irmãos. Nós temos explicações do porquê eles fizeram isso, a gente não vai entrar agora nisso, obviamente. Nós sabemos que eles eram tzadikim, eram justos e fizeram isso por uma razão, a gente agora não, mas é muito difícil de entender. E mais, se é algo tão desastroso, se é algo tão ruim que, de acordo com algumas opiniões, a avdut, a escravidão forte no Egito começou quando eles resolveram fazer aquilo, a Kadosh Baruch Hu resolveu que a escravidão ela ia se dar da maneira que ela se deu. Então você fala, o que isso está fazendo aqui agora? Qual é a ligação da venda de Yosef com isso aqui agora? Então, o Torat Kohanim ele explica que o motivo é muito simples. Quando os irmãos venderam Yosef, colocaram ele no poço, tiraram ele e venderam, para poder convencer o seu pai que Yosef havia morrido, o que eles fizeram? Eles pegaram um bode, mataram ele e colocaram a túnica, aquele ktonet passim, aquela roupa especial que Jacob havia dado para o seu filho, eles mergulharam no sangue para falar, pai, essa roupa é do seu filho. E dali eles provariam para o seu pai de que Yosef ele estava morto. Então, fala o Torat Kohanim que quando agora Moshe fala para Haron dizer para Bnei Israel pegar um bode, o que acontece? Nesse momento de alegria você vai lembrar da venda de Yosef. Mesmo assim fica muito difícil da gente entender. E aí? Então vem o Osnaim na Torá, e ele fala uma coisa muito forte também, um outro comentarista. Ele diz que agora era exatamente o momento propício para isso. Mas calma, aqui eu estou cheio de alegria, inauguração do tabernáculo, aqui foi um momento de tristeza. A gente lê a história de Yosef, a gente fala como ele conseguiu viver, suportar tudo aquilo. E aí o Osnaim na Torá, ele fala algo muito forte. Ele diz assim, pessoal, que justo no momento de entusiasmo, justo no momento de alegria, para que o Mishkan veio para o mundo? O Mishkan veio para o mundo para unir
todo o acampamento de Am Yisrael. Onde ficava o Mishkan? Literalmente no centro. No centro, para mostrar que ele estava próximo de absolutamente todas as tribos. 3 tribos de cada lado, os Leviim em volta. O Mishkan, ele mostrava que a distância para chegar até ele era a mesma para todos. Que todos diante de Hashem são iguais. Todos foram criados B'Tselem Elokim, com a imagem divina. Uma imagem que eu lembro a vocês, que quando a gente olha as fotos da Shoah, quando a gente olha as fotos das barbáries que a gente, infelizmente, consegue ainda ver, a gente fala, uau, tentaram tirar de nós, dos nossos antepassados, nem a forma de um ser humano eles deixaram pra gente. Além de todo o desprezo, nem isso eles deixaram. Então vem Osnaim la Torá, e ele fala que agora nesse momento é momento de lembrar Yosef. Por quê? Porque tudo que veio ali de Yosef, ele foi fundado em quê? Em um ódio que os irmãos tinham para ele. Nós sabemos que chegou no momento que está escrito na Torá, Velo yuchlu daberol leshalom, eles não conseguiam falar com Yosef em paz. Eles não conseguiam pensar em Yosef de uma maneira positiva. Quando Yosef chega, Ine, balachalomotazé. Quem é esse homem aí, esse aí que sonha toda hora com a gente? Não, eles não conseguiam enxergar uma coisa positiva de Yosef. E quando vem o Mishkan, ele vem para mostrar para todos nós que, independente do que eu penso, da minha posição política, da minha posição religiosa e tudo que eu tenho na minha vida, para Kadosh Baruch Hu nós somos todos iguais. E é assim que a gente tem que olhar para o outro. Não como os irmãos de Yosef olharam, que não podiam falar com o outro nem com paz, mas sim com amor, mas sim com bons olhos, com respeito acima de tudo. E a gente vê que é aqui que é o ponto principal. A Kadosh Baruch Hu, ele está dando uma lição para a gente. Que mesmo quando a gente está alegre, a gente não pode esquecer que a finalidade do Mishkan, o lugar que a presença de Deus repousava, era porque era quando a gente tinha Ardut, quando a gente estava junto. Como a gente precisa disso. Como o nosso povo está precisando disso. Como a humanidade está precisando disso. A gente pode falar sobre Israel, sobre toda a política que um não consegue falar com o outro. A gente fala sobre a política também do que acontece no Brasil, esquerda, direita, e a gente, é óbvio, não vai entrar nisso agora, porque a nossa ideia não é falar de política. A nossa ideia é falar que quando você tentar anular o próximo, lembre que você está anulando Tselem Elokim. No final das contas, você está querendo anular algo, uma criação divina. E é isso que a gente tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande na nossa vida, de não deixar isso acontecer. E é isso que a Parashá lembra, no momento mais importante, no momento que a gente está no ápice, lembra dos alunos de Rabi Akiva, lembra da Shoah, lembra de tudo que a gente está vivendo hoje em dia, e faça a sua parte para melhorar, para aceitar, para respeitar, para olhar de uma maneira diferente. O trabalho que a gente tem em Sfirat HaOmer, o crescimento que a gente tem na nossa vida em Sfirat HaOmer, também tem a ver com a maneira que a gente olha o mundo, mas também a maneira que a gente olha as pessoas. Olhar as pessoas não só de como elas são do lado de fora, olhar as pessoas não apenas pela maneira que ela se veste ou pela maneira que ela se comporta, mas ver que lá no fundo, tem algo grandioso, tem algo divino. E é algo que a gente precisa trabalhar para mudar, para melhorar e para se tornar, Bezrat Hashem, cada vez pessoas melhores, respeitando, olhando para frente, para que a gente possa, obviamente, nesse momento da nossa vida, nesse momento que a gente hoje lembra e recorda das pessoas que não tiveram chance
de se defender por não ter um país, das pessoas que sobreviveram e tiveram que viver refugiadas e implorar para alguém dar autorização para elas chegarem aqui. Hoje, a gente pode falar, vocês têm uma casa. E essa casa, chamada Eretz Israel, ela precisa ser uma casa como Mishkan, que ela está no centro e que ela literalmente é para todos. Que a gente tenha esse mérito na nossa vida e que a gente possa trabalhar muito difícil, dia a dia, esfirar depois de esfirar, para que a gente consiga chegar na festa de Shavuot como pessoas livres de verdades, de escravos para pessoas livres. Está nas nossas mãos e depende, obviamente, de cada um de nós. Shabbat Shalom Umevorach.